Quarta-feira, 24 de junho, dia de São João Batista, dia de comemorar o aniversário de São João Batista, que não é muito usual na Igreja Católica, né? Todo mundo comemora o dia do santo. Agora, o dia do aniversário do santo acho que é a primeira vez que eu vejo. Eu não me lembro de ter outro santo cuja idade é comemorada tão fartamente como São João Batista, né? E hoje é um dia extremamente importante, dia do forró, dia de chacoalhar as ancas lá pro norte e nordeste, essa coisa bonita toda. Para eles é o Natal, né? E maravilhoso, é muito, muito bonito toda essa coisa toda. São quadrilhas, comidas típicas, manifestações de fé, milhões de pessoas que mantêm viva uma tradição maravilhosa, uma tradição que extrapola os limites do Brasil. Mas quem foi, de fato, São João Batista? Como uma celebração religiosa como essa, né, se transformou em uma das maiores festas populares do país, onde termina a história e onde começa a tradição. E como a fé, a cultura e a identidade brasileira se encontram nas festas juninas. Junho é um dos meses mais tradicionais do calendário brasileiro. As festas juninas reúnem famílias, movimentam comunidades e mantêm vivas manifestações culturais que atravessam gerações. Mas além das quadrilhas, das comidas típicas e das fogueiras, este também é um período marcado pela devoção a importantes santos da tradição cristã, especialmente São João Batista, celebrado em 24 de junho. Figura central da fé cristã, São João é reconhecido como precursor de Jesus Cristo e ocupa um lugar único na história religiosa. Sua trajetória, seu simbolismo e a influência de sua devoção ajudam a explicar por que sua festa se tornou uma das mais populares no país. Para falar sobre a origem histórica e religiosa dessa celebração, o significado de São João e a permanência das tradições juninas na sociedade brasileira, recebemos hoje o historiador e doutor em ciências da religião, José Antônio Lages, e o padre Germano, pároco da paróquia de São Mateus. Pois olha aí, ó, que coisa bela. Dia de São João, João Batista, o santo das festas juninas. Já está conosco aqui o meu amigo, o professor Zé Antônio Lages, né, doutor em ciências da religião, com especialização em teologia, historiador e professor de história. Lages, um prazer ter você mais uma vez aqui. Ô, Kevenato, um prazer todo nosso, querido, né? Tá aqui no seu programa, Agora em Pauta, né? Para falar de um assunto tão empolgante, né? Que é fé, religião, festa popular. Eu acho isso cultura. empolgante, cara. Eu não sou ligado em religião, não tenho esse tipo de coisa, mas eu acho bonito acompanhar isso. A história é bonita, né? Porque a história está muito ligada, Zé Fernando, com essa questão do patrimônio cultural, né, cara? Uhum. Então não dá para dissociar uma coisa da outra, né? E é empolgante por isso, né? Porque é uma coisa que desperta interesse, é a nossa identidade, nosso pertencimento, né? É a cultura da qual participamos, na qual nascemos, né? Transmitimos aí para herdeiros, etc. Então, realmente é uma coisa empolgante, né? Uhum. Lages, quem é que foi realmente esse moço, esse menino, né? Que ele aparece nas bandeiras de São João com uma ovelha na mão, com cara de moleque, né? Quem foi esse jovem João Batista? Ô Zé, é interessante fazer uma distinção, assim, a princípio, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem. A Igreja Católica tem 2 santos com o nome João, que são muito importantes. Uhum. O primeiro é esse nosso João Batista, né? E o outro é o João Evangelista, né? Autor do 4º Evangelho, né? São figuras completamente distintas. É bom a gente separá-los aqui, né? Agora, o João Batista, primo de Jesus, né? Então faz parte da família ali. E segundo consta, também foi o que batizou Jesus, né? Sim, tanto que o nome Batista vem exatamente pelo fato de que ele, na sua missão, né? Ele saiu pregando e batizando os pecadores, né? Convocando para a remissão dos pecados, etc., né? Agora, interessante, Zé Fernando, que aqui ele é conhecido como Batista aqui no cristianismo ocidental, mas nas igrejas cristãs do Oriente, a ortodoxa, grega, russa, etc., ele é chamado de precursor, porque ele é conhecido tanto pelo batismo que ele fazia, como também pelo fato de ter vindo antes de Jesus. Aliás, ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Por que ele é comemorado agora 24?
Olha só que interessante, porque se ele nasceu 6 meses e Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se você fizer as contas, dá 6 meses. 6 meses, tá, né? Certinho. E é um santo que aparece muito citado no próprio Evangelho, diferente de outros santos, né, que viveram durante a Idade Média, moderna, em outros períodos da história, né? Uhum. Ele é contemporâneo de Jesus, primo de Jesus. Isabel, a mãe dele, era prima de Maria, né? Então vem daí toda essa proximidade do João Batista com a própria figura do Jesus de Nazaré, né? Por que ele perdeu a cabeça? Aí tem uma história complicada, né? Porque ele é, antes de tudo também, além de ser o precursor de Jesus, né? Veio para abrir caminho para Jesus, seu primo, além de ser o Batista, ele é considerado também como um profeta, né? E é interessante perceber que o profeta, muitas vezes, passou para a gente aquela noção que existe até hoje do cara que prediz as coisas, que é um adivinho, né? Sabe? Aquele que vai dizer o que vai acontecer daqui 1 ano, 2, 10 anos, etc. Mas não é bem isso. O profeta, etimologicamente falando, é aquele que se destaca de uma comunidade, de um público, e tem coragem de falar alguma coisa na frente de todos, geralmente assumindo uma posição de denúncia. E assim era o João Batista. Era um cara que na sua pregação lá pela região onde ele, né, Jordão, por ali, leste do Jordão, ele era muito crítico em relação aos saduceus, aos fariseus, aqueles grupos religiosos lá dos judeus na época, e era muito crítico também em relação às autoridades, apontava o dedo mesmo e falava o que estava errado, né? Então você tem essa questão do João Batista denunciando o rei Herodes. Um casamento, né? Que estava de caso com a cunhada, imagine só, né? Não era viúva ainda a figura, tinha o marido, né? E ele de caso namorando com a própria cunhada ali, né? E por conta disso, a cunhada exigiu, né, em determinado momento, que ela estava sendo muito incomodada por essa pregação de denúncia, né, porque isso infringia as leis judaicas, né? O casamento tinha que ser considerado, né, a fidelidade do marido, da esposa e tal. E o João Batista denunciava isso com todo o rigor nas suas pregações, né? Incomodava muito, principalmente Herodias. Né? Herodias, que era a casada, mas de caso com o rei Herodes, né? Uhum. E por conta disso, numa festa, né, a Salomé, filha de Herodias, pediu, amando da mãe, evidentemente, pediu a cabeça do João Batista, né? Olha, o Herodes caiu no bobagem também de falar que prometia qualquer coisa para ela, até a metade do reino, se ela quisesse, né? Então tá. Eu quero que você me presenteie aqui o João Batista numa bandeja. E mandou, e já estava preso, né, na fortaleza lá de Maqueronte. Foi imediatamente executado e foi ofertada a cabeça dele numa bandeja para Herodias. Que crueldade, né? Pois é, mas você imagina, né? Não tinha a mínima noção que hoje nós temos de ser humano, de humanidade, direitos humanos, essas coisas. Não havia. Agora, né? Por que a celebração de São João ela se tornou tão forte, tão popular no Brasil? Ô Zé, primeiro, a própria abertura do programa, você falou aí, né? Que ele o dia de São João Batista é comemorado no nascimento, enquanto que geralmente os dias dos santos são comemorados na sua morte. Exato. Ele é uma grande exceção da regra. Até porque o próprio Evangelho de Lucas, né, que narra toda essa relação das primas aí da Isabel com a Maria, fala do nascimento de João Batista, todo o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas não fala ainda do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é narrado no segundo capítulo. O primeiro capítulo é toda essa preparação aí da concepção do João Batista, de Jesus, enfim, do relacionamento entre as primas. É quase que uma preparação para a chegada de Jesus mesmo, né? E o nascimento dele acaba ficando bem marcado exatamente por conta disso, né? Porque ele era... vamos dizer assim, as duas primas acabaram ficando grávidas, né, muito próximas uma da outra, e se sabe, né, não só pela descrição do Evangelho de Lucas, mas pela tradição também, que o João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, seu primo, né? Então, por isso a comemoração no nascimento e não na morte.
Interessante isso, né? Uns detalhes, né? Detalhes, essa coisa toda. Como que as festas juninas, né, chegaram ao Brasil e de que forma que elas se alastraram e marcaram a cultura brasileira? Hoje ela é extremamente enraizada, né? Nós sabemos, né, que ela existe, como ela a força que ela tem. Interessante como que esses eventos na história, eles vão se ressignificando de acordo com o tempo, né? A própria origem dessas festas juninas, inclusive a de João Batista, não foi nem no meio cristão. Na verdade, o cristianismo, de certa forma, tornou essas festas pagãs anteriores, vindas dos celtas, que comemoravam, por exemplo, o solstício de verão, que é a entrada do verão lá no hemisfério norte. Por isso que nós estamos entrando no inverno aqui no hemisfério sul, e eles lá no hemisfério norte estão entrando no verão. Agora que vem um tempo, você vê o calor que já está fazendo lá na França, Itália, enfim, né? Mas a vinda, evidentemente, dessas festas juninas foi pelo processo de colonização. Foram os portugueses, né? Cristãos também, que faziam parte dessa cristandade europeia, evidentemente trouxeram aqui para o Brasil, né? Uhum. E, evidentemente, que como aconteceu na sua própria origem, acontece aqui também o quê? Os aportes, né, de contribuições culturais de outros segmentos da população. Então, originariamente é uma festa cristã, católica, trazida pelos colonizadores, mas ela vai recebendo contribuições de diversos tipos, por exemplo, dos povos originários. Principalmente em relação, por exemplo, nas festas juninas, as comidas que são oferecidas, né? À base, por exemplo, do milho. Então você tem a canjica, tem a pamonha, tem o cuscuz, tem uma série de coisas. E também da população de origem africana, os escravizados, né? Que aí vem principalmente as brincadeiras, a música, as danças, que vão se incorporando também a essas festas juninas. Então, veja, a festa de São João, como também a de São Pedro, como também a de Santo Antônio, dia 13, São Pedro, dia 29, né? Elas acabam sendo festas que expressam toda uma tradição cultural multiforme ou multi-originária. Quer dizer, o fundamento vem de uma fé, vem de uma crença religiosa, mas a expressão cultural dela já significa muito mais do que isso. Agora, de onde advém, por exemplo, de onde chega nas festas juninas, e hoje marca bem essa característica, bandeiras, fogueira, né, foguetes. Como é que isso aconteceu, né? Como é que se tornou símbolo histórico e cultural? Veja, a fogueira tem inclusive um fundamento também no próprio Evangelho, né? Uhum. Porque a fogueira, ela é também utilizada, né, até pelos povos pagãos anteriores ao cristianismo, como uma forma de afugentar a desgraça, afugentar coisa ruim, né? Uhum. Então, por exemplo, como essas festas, né, do solstício de verão comemoravam pediam às divindades uma boa colheita, uma boa plantação, eram festas ligadas a essa questão aí da produção agrícola, né? A fogueira tinha exatamente esse valor simbólico muito forte, né? De afugentar a tentação, o mal-olhado, aquilo que fosse ruim para a comunidade, etc., né? E no próprio Evangelho de Lucas você tem lá a citação de que Isabel, mãe de João, acenderia uma fogueira, né, para poder comemorar o aniversário, comemorar o nascimento, aliás, do filho, né? Então essa fogueira tem esses aportes todos, né? Agora, bandeirinha, as bandeirinhas multicoloridas, né? Veja, isso aí é de tradição colonial, isso é muito antigo, Zé, né? E às vezes é difícil você falar assim, a origem está ali, está numa citação religiosa, bíblica, né, evangélica, né? Mas principalmente aquilo que é colorido, aquilo que é o colorido, o que significa hoje? Até a comunidade LGBTQIAPN+, por exemplo, utiliza o arco-íris, né? Que é essa faixa colorida exatamente para divulgar a diversidade. Eu acredito que na festa de São João também o colorido desperta essa alegria, essa vontade de comemorar, de festejar, de dançar, de cantar, etc., né? Você falou outra coisa, falou nas bandeirinhas, falou na fogueira e falou também Fogos. Nos fogos, no barulho. O fogos é o própria barulho. Quadrilha, né? A dança da quadrilha. A quadrilha a gente já sabe que tem uma origem francesa, né? Era uma francesa? Dança... Sim, uma típica dança muito utilizada, por exemplo, naquelas danças de salão da França, na época da monarquia ainda, né? E que
Como o Brasil também foi muito influenciado por essa cultura europeia, principalmente após a chegada da família real portuguesa aqui, em 1808, né? Então você tem, assim, no aspecto econômico, técnico, industrial, uma influência britânica muito grande. No aspecto artístico, literário, cultural, uma influência francesa muito grande, né? Então, por exemplo, quadrilha, ela já se incorpora às festas juninas a partir do Império. Então não tem muito tempo. É uma coisa mais recente. Mas é bem mais recente. Até porque você sabe que algumas ordens lá da quadrilha, né? Avancê. Tem outras também, não me lembro bem aqui, né? Na época de criança a gente dançava muita quadrilha e ficava sempre uma professora que ensaiava um ensaio e ficava um mês antes, né, Zé? Da quadrilha, antes da festa, né? E era tudo marcado em francês, os passos, aquela coisa de avançar, de retornar, de vem a cobra, a ponte, não sei o quê, era tudo em francês. Lembrando, marcando inclusive essa origem francesa da quadrilha, né? Que legal, não tinha percebido isso, não? Uhum. Lages, mesmo numa sociedade que nós vivemos cada vez mais urbana, né, e tecnológica, por que as festas juninas elas continuam tendo um aspecto caboclo, assim? Caipira, eu diria eu, né, Zé? Caipira. Eu acredito que a principal... Porque, olha, você tem muitas festas caipiras, muitas no Brasil, né? Essa cultura caipira, ela é muito forte e ela tem uma região determinada. Por exemplo, você não fala propriamente em cultura caipira no Nordeste. Você tem a tradição, aliás, até a maior tradição das festas juninas, e principalmente o São João, é nordestina, né? O São João de Caruaru, de Campina Grande, né? Disputam até qual que é o maior São João do mundo, aquela coisa toda. Mas a festa caipira, por excelência, é de uma região que pega sul de Minas, interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, até norte do Paraná. Aí tem alguns ingredientes próprios de origem indígena, de origem africana, de origem portuguesa, etc. E eu costumo dizer que a festa caipira, que se tornou nacional, ela é muito forte também dentro dessa cultura caipira nossa aqui, da região sudeste, centro-oeste, por aí. Agora, historicamente, e eu falo bem dentro da história, né, no contexto histórico, qual é a principal mensagem que João Batista deixou? Interessante. Principal mensagem que João Batista deixou. Olha, então a gente falou aqui que ele é considerado o precursor, aquele que abriu o caminho para o Nazareno, principalmente nas igrejas orientais, cristãs orientais. Ele é batista aqui no Ocidente, né, porque destaca o fato dele batizar, né? Mas também ele foi um profeta, né? Então veja, se você pega a pregação dele, por que ele pagou com a própria vida? A coragem, né? Então acho que a grande mensagem que ele deixa para nós hoje, talvez, cristãos e não cristãos, até, quem sabe, ateus, agnósticos, né? É essa mensagem de ter coragem de ser aquilo que você acha que deve ser, né? Ter coragem de enfrentar a adversidade, de enfrentar a opressão, enfrentar a perseguição, né? Não voltar atrás, né? Insistir naquilo que ele acredita, né? Persistência, a resiliência. Eu acho que essas virtudes, se eu posso chamar assim, elas se encaixam muito bem nessa figura do João Batista. O que chama a atenção, né, de qualquer pessoa, de um leigo principalmente como eu, você pega as três figuras, né, que compõem as festas juninas: Santo Antônio, São Pedro e São João. Pela ordem, Santo Antônio, São João e São Pedro. Bem distintas, hein, uma do outro. Bem distintas. Bem diferentes. Bem diferentes. Você pega, Antônio era um santo é considerado o santo casamenteiro, aquele que arruma o namoro, aquele que arruma um casamento para tanta gente. E Pedro, que era foi o primeiro papa, aquela coisa toda, mas é também correspondente ao guardador das chaves do céu. Quer dizer, entra no céu, tem que passar por ele. Por que São João é o mais festejado? É interessante, né? Por que São João é o mais festejado? Olha, Santo Antônio ficou aí no folclore como santo casamenteiro, essa coisa toda. Mas ele foi um grande pregador. É um verdadeiro intelectual. Morreu muito cedo, morreu antes dos 40 anos. Santo Antônio. Então veja que totalmente diferente de João Batista, que pelo próprio Evangelho de Lucas, ele se formou no deserto. Ele foi jovem ainda para o deserto e ficou lá como pastor,
comendo gafanhotos e mel silvestre. Olha só, isso está lá na descrição dele. Então tem uma situação bem diferente um do outro. E São Pedro é a autoridade, né? São Pedro é o cara que vai chefiar a igreja, o primeiro papa, né? O guardião das chaves do céu, aquela coisa toda. Então veja só, são situações e descrições bem diferentes. Por que se destacou o João Batista? Olha, eu não sei, talvez por uma certa força evangélica que ele tem de ser parente de Jesus, da família do Nazareno ali, enfim, de ter batizado Jesus, né? Porque entre os vários que ele batizou durante a sua pregação, o próprio Jesus de Nazaré quis ser batizado por ele, né? Então, uma proximidade, uma intimidade muito grande com o próprio Jesus, né? Porque, por exemplo, Pedro só vai se destacar como chefe da igreja e assumir a posição que tem, né? Depois, inclusive, de ter negado o Cristo por 3 vezes. Depois de ter negado, negou 3 vezes, né? 3 vezes. O Santo Antônio é um santo da Idade Média, de mais de 1000 anos depois de Jesus, né? Então, enquanto que João Batista não, é aquele íntimo de Jesus, aquele que está próximo dele, aquele que batizou o próprio Cristo, né? Então, acho que isso tudo torna o João Batista, talvez, na tríade que você citou aí, exatamente aquele mais proeminente, né? Agora, como é que foi essa busca pelos 3 nomes da Igreja Católica? Tem alguma explicação para isso? Porque poderia ser Antônio, João e Pedro, poderia ser Paulo, Chico e Zé. O Zé Fernando, eu acho assim, primeiro que coincidem os 3 no mesmo mês de junho, né? Então acho que, veja, você tem muito aqui na nossa tradição, né? Aqui ocidental, essas festas que não se resumem a um dia, as festas prolongadas, o próprio carnaval. Quando que começa o carnaval lá na Bahia? É muito antes do... né? Na verdade não acaba, né? Não acaba nunca, São fogueiras que vão se reacendendo. Então você vê, por exemplo, o próprio Natal. Você tem um dia de Natal, dia 25 de dezembro, mas você tem um advento, né, que é no tempo litúrgico da Igreja Católica, um período de preparação que começa muito antes, né? E que tem novenas, e que tem uma série de coisas, e aí você tem a popularização dessa crença, né, com tradições culturais também, como a folia de reis, né, como, por exemplo, as pastorinhas, né, uma série de outros eventos ali dessa época de dezembro, etc., janeiro, né? Então, veja, a festa junina é uma festa prolongada, né? Então você não tem a quermesse, a barraquinha, como se fala lá na minha terra, né? Ou a própria festa junina apenas no dia do santo. Se comemora todo o mês de junho, né? Então por isso que eu acho que Santo Antônio, São João Batista e São Pedro, e veja, São Pedro sempre é comemorado junto com São Paulo, né? Interessante, 29 de junho. E o São Paulo fica meio escondidinho dessa história, né? Muito escondido. Bem escondidinho. E olha a importância que tem São Paulo, cara. Se você pega o Novo Testamento, né, que é a parte cristã da Bíblia, vamos dizer assim, né, você vê que boa parte dela são escritos paulinos, são as cartas de São Paulo. Então São Paulo, por exemplo, é outro santo importantíssimo na própria teologia da igreja. Mas não tem essa infiltração popular, sim, mas é um né? intelectual, né? O São Paulo é um intelectual, influenciado pela cultura grega, enfim. Tem até quem diz que o cristianismo foi moldado pelo próprio Paulo de Tarso, né? E não é um santo popular, o São Paulo. E é comemorado no mesmo dia 29 de junho. Se comemora São Pedro e São Paulo, né? Os dois juntos, né? E, aliás, os dois até tiveram uns entreveros, né? O próprio Atos dos Apóstolos mostra bem algumas visões que eles tinham. Fofocas aí que é bom a gente saber. Porque, veja, o Pedro, ele, assim, bem resumido, né? Porque a coisa é bem profunda, mas o Pedro tinha uma visão de um cristianismo ali no nascedouro ainda muito próximo do judaísmo, né? Então, o Pedro é aquele que briga por manter algumas tradições, algumas regras da religião judaica dentro do cristianismo. E enquanto que Paulo não. Paulo já tinha feito algumas viagens, já tinha propagado o cristianismo para muito além do judaísmo, para os gregos, para os romanos, para o pessoal lá da Turquia, né?
e achava que o cristianismo tinha que ser realmente uma nova religião, né? E nem sei se naquela época já tinha muito esse conceito de religião, né? Como nós entendemos hoje. Mas era uma fé, era uma espiritualidade trazida pelo Jesus de Nazaré que deveria ir muito além dos judeus. Não deveria ser uma seita judaica, né? Como, aliás, muitos entendiam nos primeiros tempos ali do cristianismo, no primeiro século do cristianismo. E Pedro era um pouco conservador nesse sentido, né? Enquanto que Paulo não. Paulo tinha uma visão mais cosmopolita, mais universal, né? Tanto que foi o santo que viajou, né? As viagens de Paulo, né? Para poder criar, inclusive, núcleos de cristãos em todo o Império Romano. E a última viagem dele foi a própria Roma, onde ele acabou preso e foi também, né, martirizado, etc. Exato. Então, por conta disso, houve o primeiro concílio de Jerusalém, por exemplo, teve embates, né? Entre os dois, né? E acabaram se chegando a um acordo, né? Há uma espécie de relação entre a devoção religiosa e as manifestações que hoje ocorrem na festa junina, ou não? Se é o que você fala? Uma certa relação entre a devoção religiosa, né? Sim. E as manifestações. Ou tudo foi comercializado, mercantilizado? Veja, eu acredito que se você tem uma visão histórica da evolução dessas tradições, na própria história, né? Isso já é feito, por exemplo, dentro da própria Igreja Católica desde o nascimento dessas festas, desde a origem dessas festas. Não era uma festa pagã que a Igreja Romana acabou cristianizando, como aconteceu com o próprio Natal, Zé Fernando. 25 de dezembro era a festa do deus Mitra, deus Sol, né? Que foi cristianizado e virou a festa do nascimento de Jesus. E assim outras, como as próprias festas juninas, que vinham lá dos celtas, povo pagão lá diante do Império Romano, né? Então, observem que isso já acontece há muito tempo. Agora, quando você coloca a comercialização dessas festas, aí se comercializa não só a fé, mas a própria tradição cultural que está ligada a essa fé. Aí é do capitalismo para cá. E o capitalismo é recente, né? O capitalismo é de século. O capitalismo como sistema funcionando da forma como nós conhecemos hoje é do século XVIII para cá, da Revolução Industrial para cá. E para o capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. A gente não pode negar que existe um capitalismo religioso nisso aí, né? Sim, mas tem, claro que tem. Uhum. E hoje está muito em algumas vertentes aí do cristianismo que nós... Você tem conta no Digimais ou não? Não tenho, cara. Pois é, você viu? 670 milhões que foram... 670 milhões que o seu Edir Macedo, esse bispo da igreja aí, da igreja afanou das contas públicas. E foi, não sei, né, a origem disso vai ser investigada aí pela Polícia Federal e tal, mas você tem uma ideia. Então, a própria fé acaba sendo comercializada, né? E as tradições culturais, então você nem imagina como é que isso transforma tudo em mercadoria, e mercadoria tem valor no mercado, né? Resultado, elas acabam ficando com esse aspecto comercial muito evidente. Deixa eu dar um sossego para Santo Antônio, para São João e São Pedro. Vou continuar nesse aspecto aí eu quero ir para o intervalo já, mas o Edir Macedo ontem, um vídeo dele foi detectado, a Polícia Federal fez questão de soltar, ele ensinando como tirar dinheiro dos fiéis da igreja Nossa Senhora, Nosso Senhor. Não tem Nossa Senhora lá. Não, eles até chutam, né? A igreja de Santos, sei lá como é que chama a igreja dele aí. Universal, essa igreja universal, ensinando como se aproveitar disso para tirar dinheiro dos coitadinhos. Quer dizer, se a Polícia Federal agora não prender, amigo, é porque realmente não quer e porque... a comercialização da fé, né? A fé acaba virando mercadoria e acaba acontecendo essas coisas. Terrível. Nós estamos hoje no dia de São João conversando exatamente sobre isso, a importância de São João, o santo das festas juninas. Ele encarna bem, representa bem esse tipo de coisa. E tem ao lado dois fiéis companheiros, né? Que é Antônio e Pedro, né? E o Laje está trazendo essa novidade aqui, que o dia dia 29 agora, que é dia de São Pedro, também comemora-se Paulo, né? O dia de São Paulo. Eu não sei por quê, eu acho que eu sei por quê. Por conta do 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, eu achei que São Paulo fizesse aniversário no mesmo dia.
Veja só, é porque a festa sempre é conjunta, né? A tradição da Igreja Católica é de festejar São Pedro e Paulo no mesmo dia, por isso 29 de junho. Mas como eu disse, o São Paulo acaba ficando numa posição tão assim, um pouco mais pra de trás, escanteio, né? E até por conta da tradição cultural, da festa junina e tal, que o São Pedro acaba se... Olha, você falou em São Pedro, você sabe que tem uma grande festa de São Pedro na região, que talvez seja a maior festa de São Pedro, né? Não. Jurucê, cara. Jurucê? Distrito de Jardinópolis. 29 de junho é feriado municipal em Jardinópolis. Em Jardinópolis. Não por conta propriamente de Jardinópolis, mas por conta da tradição cultural religiosa de Jurucê, que é um distrito de Jardinópolis, né? Lages, o que é a celebração de São João? Ela inspira ou ela ensina sobre preparação, conversão, né, e expectativa para os dias futuros? São João Batista, né? Veja só, a mensagem religiosa que a sua pregação transmite, né? Então ele é o batista, é aquele que batizava. O que é o batismo? O batismo é, inclusive, um dos sacramentos da igreja, né? O primeiro sacramento da igreja. É um sacramento de iniciação, né? Mas eu acredito que a mensagem de João Batista vai até além disso, porque ele batizava todos aqueles que queriam se redimir dos pecados, queriam entrar numa vida santa, numa vida santificada, né? Numa vida de relações humanas solidárias, né? Então o batismo é um momento marcante para isso. Então, o próprio Evangelho está dizendo, né, que o João Batista ele batizava com água, né? E Jesus vai batizar pelo Espírito. Tanto que no ato do batismo de Jesus pelo João Batista aparece, né? E é a primeira vez no Novo Testamento que aparece a imagem da Santíssima Trindade, né? Quando, através de uma voz, Deus fala: "Este é o meu filho bem-amado", se referindo a Jesus, né? E o próprio Jesus está ali, a segunda figura da Santíssima Trindade, e o Espírito Santo vem uma pomba e pousa na cabeça de Jesus, né? No momento exato do batismo feito por João Batista. A pomba é o símbolo da Santíssima Trindade, do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. Então a Santíssima Trindade se manifesta exatamente naquele momento ali do batismo. Pomba é um bicho perigoso e é o símbolo da paz. É. Por que isso, Lages? Tem alguma explicação? Veja, a alguma pomba lógica? branca também, né? Tem a cor. O símbolo da paz é a pomba A branca. pomba branca, E o branco geralmente tem também esse sentido. Além da própria pomba, o branco, né? Ô, Zé Fernando, isso aí você tem. Cada povo, cada comunidade tem os seus símbolos também, né? Essa questão dos símbolos fazem parte dessas tradições culturais, né? Por exemplo, você está falando da cor, da pomba e da cor branca. Estou falando aqui. Símbolos relacionados, por exemplo, ao luto, né? Qual que é a cor do luto aqui para nós? Hoje não tem mais essa tradição, já praticamente desapareceu. As pessoas ficavam de luto, né? Depois da morte de um parente. Vestiam de quê? Preto. Preto. Não é isso? No Japão, é branco. É branco? É branco. O branco que é o luto lá no Japão. Então você está percebendo que o Japão é nossos antípodas, tá lá do outro lado do mundo, né? Então você percebe que isso está muito ligado também às próprias tradições culturais, né? De determinado povo, que evidentemente são diferentes das tradições culturais de outro povo. Então tem toda uma história, toda uma trajetória por trás disso que vai se ressignificando, vai assumindo novas formas, vai assumindo novas características, vai se amoldando de acordo com as influências que vai recebendo em cada momento da história e vai performando uma situação bem específica, bem característica de cada um. Você falando sobre luto, a cor preta, o uso da cor, essa coisa, não dá para esquecer de Noel Rosa, né? Luto preto é vaidade nesse funeral de amor. O meu luto é a saudade e saudade não tem cor. Olha só. Noel Rosa. É. Isso é lindo, cara. É interessante, né? Como se apropriam das cores, né? E como é que isso se manifesta, por exemplo, na música, né? Em outras tradições culturais que nós temos, né? Lages, as festas juninas, elas são originariamente cristãs, você estava falando de simbologia, essa coisa toda, ou elas possuem elementos estranhos, elementos anteriores ao cristianismo? Sim, até toquei rapidamente nesse assunto, né? Por exemplo, você tem, quando o cristianismo se propaga pelo Império Romano, né?
E veja, a princípio, no primeiro século, você tem a formação de comunidades cristãs. O cristianismo não era uma religião popular, no sentido assim de ser uma religião de massa, de toda a população, por exemplo, de uma cidade ou de uma região se converter à nova mensagem de Jesus de Nazaré. Então, isso não tem no primeiro século, né? Eram comunidades, inclusive, perseguidas, né? Perseguidas por quê? Porque levavam uma mensagem, levavam ou uma denúncia, né? Que às vezes era entendida, né, como uma denúncia política. Então, por exemplo, se o cristianismo é uma religião monoteísta e vem o Império Romano dizendo que você tem que cultuar o imperador como uma divindade, você tem claramente uma questão política séria para resolver aí. E às vezes como é que se resolvia? Com a perseguição, com o martírio, né? Muitos foram levados lá para o Coliseu Romano, onde foram devorados pelos leões, né, naqueles espetáculos horrorosos, desumanos, né, para a grande plateia que ia ali comemorar tudo isso, etc. Agora, com o passar do tempo, as conversões foram cada vez se aumentando em toda a população e, de repente, não tinha mais como desconhecer que o cristianismo tinha tomado conta da maior parte da população do Império Romano, não tinha como desconhecer mais isso. E não tinha como mais reprimir essa religião. E aí vem lá a partir, né, do século XIV, do século IV, né, 313, quando então, a partir, né, dessa data, você tem a oficialização do cristianismo. Primeiro você tem a liberdade concedida aos cristãos, depois a própria oficialização. O cristianismo se tornou uma religião oficial do Império. Constantino, o famoso imperador Constantino. De vez em quando eu ouço por aí de que quem fundou o cristianismo foi Constantino. Eu acho uma aberração falar isso, né? Mas tem gente que fala. Quem às vezes tem uma posição muito contrária ao cristianismo, aos valores, enfim, à doutrina, então fala, não foi nem Jesus que fundou o cristianismo. Né? Sim, Jesus não queria fundar nenhuma religião, também concordo, né? Mas a religião que nós temos hoje, né, acho que o Constantino entrou como gaiato nessa história, oficializou, passou a ter controle político sobre a igreja, né? E a partir dali, o que você tem? A partir dali você tem o cristianismo como religião oficial, né? Sua pergunta mesmo? Acabei? Se alguma dessas tradições, alguma dessas... eram antes do cristianismo. Sim, então veja só, exatamente. Agora voltando, respondendo a sua pergunta. Então nessa fase de expansão, de consolidação do cristianismo, veja, as festas, as comemorações, os dias de santo, as comemorações litúrgicas, o que o cristianismo fazia? Aproveitava as festas que já existiam, as comemorações que já existiam, muitos símbolos que já existiam dos povos pagãos anteriores ao cristianismo. Você falou, inclusive, aqui do Brasil, que pegou muito dessas danças francesas, danças de salão. Até recente a questão da influência francesa. Exato. Mas pegou antes até dos povos africanos, dos povos originários, indígenas, que fazem parte também da nossa cultura, né? E, então, veja, isso já acontece na própria origem dessas festas lá na Europa, dentro do próprio Império Romano ainda. É a cristianização das festas pagãs, principalmente dos celtas, né? E de outros povos chamados de bárbaros, que acabaram também invadindo o Império Romano e destruíram o Império Romano. Eles tinham suas divindades, tinham suas festas religiosas, e evidentemente isso tudo foi aproveitado lá pela igreja cristã na época, né, para dar um novo significado. Então, incorporava, né, novos significados de acordo com a doutrina cristã. Esses significados são meramente espirituais ou são culturais? Veja, se a gente está falando ainda movimentos que eram feitos pela própria igreja para dar um novo significado, dá um novo significado espiritual, né? Dá um novo significado religioso, vamos dizer assim, dá um novo significado teológico, ou seja, é a adaptação dessas crenças, dessas festas, dessa visão de mundo desses povos pagãos, né? A adaptação de tudo isso dentro de uma nova visão religiosa de que era portadora a própria igreja romana, né? Agora, observe que a cultura é alguma coisa já que é influenciada pela própria fé. Mas como é que a igreja vê essa mistura de devoção e festa? Depende muito. Então você tem setores mais conservadores da igreja que às vezes têm uma certa resistência, né, de, vamos dizer assim, popularizar talvez, ou banalizar demais
algumas festas religiosas que, na visão dessas correntes mais conservadoras, acabam perdendo o sentido de fé, o sentido religioso, né? Enquanto você tem, por exemplo, outras correntes mais abertas, mais, diríamos assim, ecumênicas da igreja, né, que acha que isso não tem problema, ou seja, se a população se apropria dessas festas religiosas e dá a elas um outro sentido cultural, um outro colorido, uma outra comemoração, talvez mais alegre, mais diversa, mais plural, que isso faz bem à própria fé. Então depende muito de que setor da igreja mas você hoje, está falando. por exemplo, é praticamente impossível você comemorar o São João sem lançar mão de um aspecto religioso. Sim, nas próprias paróquias, por exemplo, você tem a missa, você tem todo o ritual religioso, e depois o que acontece depois da missa? É a quermesse, é a barraquinha, é a festa junina, né? Agora mesmo, por exemplo, aqui, eu tive recentemente na festa junina lá da igreja da Basílica Menor de Santo Antônio, nos Campos Elíseos, né? Já tinha estado lá uma vez há muito tempo, voltei agora. Que maravilha! Que espaço que eles têm, que organização, o envolvimento dos paroquianos naquele preparo de tudo ali, e tudo sendo servido na maior rapidez possível, no maior carinho possível, a comida gostosa, que você dá vontade de repetir, entendeu? Festa junina, festa... Você falou da igreja de Santo Antônio, ali nos Campos Elíseos, extremamente tradicional, né? É um pecado que não seja aberto ao público aqueles corredores íntimos ali dentro, do mosteiro. Do mosteiro. da parte conventual. Ali eu não sei se para mim tem muita história, porque ali eu entrevistei o padre Agostinho, quando o padre Agostinho era foragido da justiça, né, caçado literalmente caçado pela ditadura militar, e eu entrevistei ele lá dentro. Foi uma entrevista que rendeu um barulho danado aqui em Ribeirão Preto, essa coisa toda. E passear naqueles jardins internos ali é uma das coisas maravilhosas, inesquecíveis. Zé Fernando, e é uma coisa que eu acho, os ribeirão-pretanos não conhecem. Não conhecem. Não conhecem. Sabe, eu não sei se é por conta da localização, porque, por exemplo, ela fica numa praça, mas... De um lado você tem igreja, de outro lado, no meio a praça, e de outro lado você tem a Avenida da Saudade. Exato. Não é isso? Então a Avenida da Saudade é uma das nossas grandes artérias. Todo mundo passa por ali, não vê a igreja que está do outro lado da praça. Exato. Então é desconhecido esse patrimônio cultural da nossa cidade, que é a Basílica de Santo Antônio, Campos Elíseos, né? É desconhecido. As pessoas às vezes conhecem mais a igreja de Santo Antonino, né? Lá do padre Casper. Casper, aqui no comecinho da Saudade, no comecinho aqui da Saudade. Santo Antonino dos Pobres. Santo Antonino dos Pobres. Por quê? Porque fica na Saudade, todo mundo passa por ali, ônibus, carro, né? Conhece mais a igreja de Santo Antônio. Tudo bem, não estou falando que tem que conhecer uma ou outra mais do que a outra, mas tem que conhecer tudo, né? Mas ela é gigantesca, gigantesca, enorme. O espaço interior dela é fantástico. Bonita, né, Zé? Agora, aqueles espaços que estão ali escondidos, né? Que a gente não vê, é uma coisa, eu nunca imaginei que ia ter ali naquele mosteiro, ter aquele espaço lindo ali. É muito bonito. Ainda bem que você conhece e está validando isso aí. As festas juninas ajudam a preservar a fé ou acabam transformando a religião em folclore? Muita gente vai, eu vou porque eu quero comer um pão com um pernil. Muita gente vai numa barraquinha, eu falo barraquinha, aqui não tem essa tradição de falar barraquinha, né? A gente fala barraquinha lá em Minas. Lá em Minas. Vai na barraquinha, ou vai na quermesse, ou vai na festa junina, é apenas para aproveitar a parte gastronômica, a parte das brincadeiras, os folguedos, né, etc. Né? Não participa da cerimônia religiosa que geralmente antecede, né? Agora, Zé, não sei. Eu não acho que a religião, vamos dizer assim, o decréscimo, né? A perda da fé, a secularização, o termo científico utilizado é exatamente secularização. Secularização quer dizer a perda cada vez maior daquele sentido religioso na sociedade. A secularização é diferente do Estado laico. O Estado laico é um conceito mais político que cabe ao Estado. Agora, quando você fala da população, da sociedade, não dá para falar que a sociedade é laica. Vou fazer a pergunta e inverter as coisas assim. Sem a Igreja Católica, nós conheceríamos a festa junina como ela é hoje? Ótima pergunta. Eu acho que amarrou direitinho a conversa aqui. Acredito que não. Porque o fundamento histórico e tradicional é a questão da fé religiosa.
que deu origem a Santo Antônio, né? E por mais que se perca esse sentido religioso dessas festas juninas, se mantém ainda. Então, por exemplo, eu vejo que a mídia, e você como um bom representante da mídia, tem um papel fundamental nessa questão, né? Lá na história, aí eu estou pegando mais a questão da história, né? A gente fala-se muito hoje, Zé Fernando, da história pública. O que é história pública? História pública é aquela que vai muito além da história que você tem no curso de história da universidade, ou mesmo das escolas, que tem a matéria de história, a disciplina de história para os seus alunos. Então aí você tem uma gama de setores e de grupos da sociedade que hoje, né, como aqui a mídia, por exemplo, dando destaque a uma questão religiosa, mas é história. Nós não falamos o tempo todo aqui de história. Só falando de história. Só... E muita gente não está aprendendo com a gente aqui. Muita coisa que desconhecia. Eu tô aprendendo de carteirinha aqui. Não, mas assim, mas o ouvinte, né? O ouvinte, com certeza. Então, com veja, certeza. eu acho que é um papel fundamental essa questão da história pública. E a mídia tem um papel dentro disso muito importante. Meu professor, meu mestre, Zé Antônio Lares, obrigado pela sua presença, querido. Achei ótimo e acho maravilhoso. Acho que tem que falar muito mais de história. Ô Zé, eu agradeço, cara. Estou sempre à disposição, né? Precisando, a gente está aqui para contribuir, né? Não só com a programação, com o seu programa, mas é essa missão. A gente, como professor já aposentado, né? A gente continua com essa missão, né? De ensinar. E eu acho que é uma oportunidade enorme quando a gente está aqui com você, conversando coisas tão legais, né? E eu quero te fazer um convite aqui em público para a gente falar sobre política. Opa, é só chamar. História da política. Pronto, tá bom? Tá bom. Obrigado, Lares. Um grande abraço para você. Fernando. Grande abraço para você.